Primeiramente, boa noite, Jaqueline. Gostaria muito de agradecer você ter aceitado o convite aqui, de ter vindo conversar com a gente. E para iniciar essa conversa aqui, eu gostaria que, primeiramente, você se apresentasse, assim, falasse um pouquinho da sua linha de atuação, da sua formação, para Perfeito, compartilhar também com os nossos seguidores. muito bom. Então, Vinícius, eu sou médica, sou cardiologista, eu tenho 58 anos, já faço tabagismo há 30 anos. Eu fiz faculdade em São José do Rio Preto, uma faculdade muito boa, porque tem um hospital de base, que hoje só perde para o HC em termos de número de atendimento, que é o Hospital das Clínicas, onde eu estou hoje. Fiz residência em clínica médica no HC, no Hospital das Clínicas, depois fiz residência em cardiologia, e por aqui fiquei. Trabalhava em prevenção, atuava em lípides, basicamente, até então que me deram essa incumbência de falar de tabagismo. Não foi uma escolha minha, foi ao acaso, foi uma oportunidade, mas, enfim, eu acabei abraçando com todas as forças, né? E hoje eu Uhum. sou professora livre-docente da faculdade aqui de medicina, sou orientadora do programa de pós-graduação, e a minha atuação nos últimos 30 anos tem sido sempre com foco, já foi em lípides em prevenção, mas nos últimos 20 anos, posso dizer assim, que trabalhos científicos, tudo mais, é tudo direcionado em termos de na atuação ou na advocacy, né, de tabagismo com leis e implementando e fazendo com que as coisas aconteçam, né, ou acontecessem e aconteçam ainda. E basicamente no tratamento, essa é a minha expertise mesmo, fazer os fumantes conseguirem parar de fumar. Esse é o desafio e a minha obsessão é sempre ter uma taxa de sucesso sempre otimizada, melhorada. Muito bom. Isso também se relaciona muito com a primeira pergunta que a gente tem, assim, que é como que despertou o seu interesse, né, pelo tabagismo dentro da cardiologia. Sim. Então, na verdade, o programa do INCOR, eu já era assistente em 1991, né? Eu terminei a residência, prestei concurso e já fiquei na área de lípides fazendo colesterol. Naquela época, estou falando da década de 90, o grande boom da medicina eram os medicamentos para colesterol. Tinha surgido o primeiro remédio, que era o Mevacor, a lovastatina, até então não tinha nada para isso. As evidências da importância do colesterol na placa, relacionado ao evento cardiovascular, cada vez eram mais, vamos dizer assim, intensas e importantes, então a necessidade de você ter algo que reduzisse colesterol era o suprassumo da cardiologia, com novos lançamentos, né, de medicamentos, as estatinas, que hoje a gente já conhece bastante, mas naquela época aquilo estava começando. Então, toda a minha carreira estava toda direcionada para isso. Então, eu fazia tratamento para o colesterol, fiz cirurgias para reduzir colesterol, bypass ileal, que nem tem bypass para emagrecer, a gente fazia até isso, porque não tinha tantos remédios assim potentes para tratar colesterol. Enfim, eu estava engajada nisso. Aí o INCOR montou um programa de qualidade de vida, isso foi no início de 93, final de 92. E cada médico daquele grupo de prevenção era incumbido de um assunto, né? Um era atividade física, o estilo de vida, e para mim apontaram o dedo e falaram o tabagismo, né? Eu fiquei muito decepcionada, porque falei, meu Deus, as pessoas fumavam no hospital, os médicos fumavam, os pacientes fumavam, a sociedade toda fumava. Então, assim, parar de fumar é importante. Sim, minha mãe já tinha um exemplo, ela tinha tido um infarto com 38 anos, meu pai morreu de câncer de pulmão no ano da minha formatura, então eu sabia que cigarro era um péssimo negócio, mas Uhum. como abordar, como atuar com todo mundo fumando, propaganda de cigarro correndo solto, aceitação total do cigarro, era quase que lutar contra a maré, né? Enfim, a ordem recebida é a ordem executada. Eu sou meio Uhum. Caxias, né? Então, vamos fazer. E aí eu descobri, eu fui na biblioteca estudar, não tinha internet, tinha fax, tá? Mas mais Uhum. que isso não tinha. E aí eu fui na biblioteca e pesquisando eu encontrei um artigo que falava do Dia Mundial Sem Tabaco. Era assinado pela doutora Claire Cholat-Trapé. Ela não assinava o primeiro nome, ela só colocava o C, eu até imaginava que fosse um homem. Aí eu peguei aquela cartinha que ela falava desse Dia Mundial Sem Tabaco, que a OMS comemorava, que era uma janela de oportunidade. E aí eu resolvi escrever uma carta, ser muito sincera, porque essa característica é minha, sou muito sincera. Falei, olha, eu estou pedindo ajuda, porque aqui ninguém sabe de tabagismo, esse hospital aqui faz cirurgia cardíaca como ninguém, trata infarto como ninguém, mas parte de prevenção não tinha nada no país, né? Nada, nada, Uhum. nada, nada, né? Não tinha nada. E aí eu escrevi a cartinha singela à doutora Claire, né? Que ela foi a mentora e idealizadora dessa data até. Isso foi em 93. E ela prontamente respondeu,
a carta com muito entusiasmo. Por quê? Olha como são as coisas, né? Depois é que a gente fica sabendo, eu vou contar depois como que eu fiquei sabendo dessa história, que eu já vou adiantar para vocês. Ela foi idealizadora, e naquele momento no mundo e em geral, os cardiologistas não falavam de tabagismo, e era importante que se falasse, porque embora as doenças pulmonares e os cânceres tivessem uma relação muito nítida com a população entre usuário e risco, as doenças cardiovasculares passavam distante disso. E, ao contrário, né, do que se imagina, era a maior causa de morte. O indivíduo, quando é fumante, a chance dele morrer 10 anos antes, exatamente do quê? De infarto. Infarto AVC é a maior causa de doença arterial, doença aterosclerótica precoce e evento agudo, é o fato do indivíduo ser fumante. Então, é fundamental que a cardiologia participasse desse assunto naquele momento. E, então, ela respondeu à carta, ofereceu todo o apoio, e aí eu bati na sala do meu diretor, né, com aquela força toda, e falei, olha, a gente recebeu o apoio da OMS, posso contar com o INCOR? O INCOR me forneceu, eu precisava de $49, uma coisa assim, para importar, para que ela despachasse o material para nós, que tinha vídeo, material informativo, para que fizesse a comemoração do Dia Mundial Sem Tabaco. Então, o INCOR deu o dinheiro, aí eu recebi o material, fiz todo o planejamento, e o diretor do INCOR, na época, era nada mais, nada menos que o doutor Adib Jatene, que era a maior expressão da cardiologia como médico, era um indivíduo muito conceituado, respeitado por tudo que ele representava na cardiologia do país, até como médico, e também ele tinha uma experiência política pregressa, que ele tinha sido secretário da Saúde no estado de São Paulo, isso na década de 80 ainda. Enfim, era um homem muito preparado, e aí o que ele fez? Ele topou a iniciativa, a gente fez o evento, o tema da campanha naquele ano, todo dia 31 de maio, ele é temático, né? Tem um assunto que é abordado. Então, na época, era os hospitais como uma janela de oportunidade para a cessação do tabagismo. Por quê? Os médicos no mundo fumavam. Então, ali eu mostrava como o ambiente no hospital deveria ser uma oportunidade para o paciente parar de fumar, a equipe médica de saúde abordar o assunto, entender que tabagismo era uma coisa, como eu vou dizer assim, não mais aceitável dentro da sociedade, e tomar medidas para que isso reduzisse a iniciação, aumentasse a cessação, enfim. Aí teve um grande apoio da mídia, foi o primeiro momento, porque vocês têm, naquela época, né, a indústria do tabaco é hoje o que a indústria da cerveja, da bebida estava patrocinando todos os meios de comunicação. Publicidade vivia da indústria do tabaco. E, inclusive, a própria propaganda ela é enriquecida por conta exatamente de ter esse importante financiador, né, de campanhas publicitárias maravilhosas, onde a ideia era vender cigarro através de coisas que o ser humano aprecia, né? Isso a indústria fez sempre muito bem. Então, vocês imaginam como é que era você furar um jornal nacional, virar uma notícia com uma notícia dessa. Pronto, foi um estouro de mídia, o evento foi um sucesso. No ano seguinte, a parceria continuou, mudou o diretor da OMS, que era o doutor Menchaca, um cubano. Esse a gente não conseguiu entrevistar, mas a doutora Claire, uma jornalista que eu vou contar para vocês depois, a Madeleine Lasco, conseguiu entrevistar a doutora Claire, e ela conta dessa importância, quando ela viu o cardiologista no meio, no Brasil, maior exportador e produtor mundial de cigarro, falou, é lá mesmo que eu vou. Né? Então, foi uma coincidência, e aí, a partir, eu comecei a receber todo esse material informativo, e minha função era transformar isso em notícia, e aí eu recebi um grande lote, olha como são as coisas, né? No Brasil estava chegando a reposição de nicotina, então estava estragando aqui, porque os médicos não sabiam prescrever a reposição de nicotina. Então, quando me viram falando de tabagismo, o laboratório apareceu lá e falou, olha, eu tenho uma grande doação de reposição de nicotina, se vocês querem? Eu falei, claro que quero. E aí, intuitivamente, eu comecei a tratar os fumantes. Claro que procurei informações e tal, mas eu nunca tinha saído, ninguém podia me orientar, porque ninguém sabia o que fazer. Enfim, foi dessa maneira que eu comecei a tratar o fumante, com bom senso e com essa pegada de cardiologista, muita objetividade, né, pontual, assim, explorando de uma forma bem objetiva. Você precisa parar, você vai conseguir, isso aqui vai te ajudar, e assim foi. Então, a gente fez o primeiro trabalho com 100 pacientes com reposição de nicotina, e depois, para isso continuar, foi uma sequência. Isso nós estamos falando de 1994, eu terminei esse trabalho em 96, com 100 pacientes, tratei vários funcionários do INCOR, inclusive alguns estão comemorando 30 anos agora de parar de fumar, porque foi a primeira leva de gente tratada, e foi um sucesso, porque para quem não tinha nada,
você ter 30% de cessação, pô, é motivo de comemoração, né? E chegou até a ser um pouco mais, porque acho que o grau de motivação das pessoas com essa primeira abordagem, com ter alguma coisa, foi bastante interessante. Aí veio a bupropiona, já no final de 90 para 2000, e aí foi também uma oportunidade, o laboratório veio e falei, quero 100 tratamentos também, e fui adquirindo experiência como propiona. E, na sequência, com vareniclina, já nos anos 2006. Então, com isso, eu fui criando uma expertise de tratar fumantes, sempre com o objetivo de melhorar as taxas de cessação. Que interessante, muito legal o seu relato, assim, inclusive até uma coisa que a gente traz, obviamente, de uma maneira um pouco mais superficial, assim, nas nossas intervenções, que é essa mudança da relação da sociedade com o tabagismo. Principalmente nessas últimas décadas, nesse passado recente, acho que a gente teve diversos avanços, assim, nos estudos, e principalmente também na relação da mídia. Inclusive, é até interessante que a gente traz nessas apresentações, a gente coloca um exemplo daquelas propagandas de Hollywood, da década de 90, que eles colocavam o cowboy, surfista, eles associavam assim o cigarro a práticas esportivas, a uma vida meio, entre aspas, né, saudável. Então é muito legal assim pegar esse relato. Eu imagino que você pegou toda essa transição e participou ativamente dessa transição também, né? Sem dúvida. E assim, foi interessante que também a indústria farmacêutica é legal, porque às vezes a gente pode tirar um bom proveito disso, porque ela tem também dinheiro, né? E também tem equipamentos. Então, na época que eu recebi, olha que interessante isso, pouca gente sabe disso. Mas na época que eu recebi essa doação dos 100 equipamentos, dos 100 tratamentos de nicotina, eu recebi um monoxímetro, que é um aparelhinho que dói, parecia um telefone na época. Hoje em dia ele é pequenininho, mas na época parecia um telefone mesmo, sabe? Eu recebi a doação dos equipamentos, foram 30 equipamentos de monoximetria. Na hora eu tive uma sacada muito legal, porque a gente sempre ficava preocupada e a gente escutava isso de paciente, né? Ah, a poluição da cidade é tão grande que o que importa ele fumar? E aí, nessas campanhas do Dia Mundial, que a gente usava o monoxímetro para confirmar se o paciente tinha ou não parado de fumar, para ver o grau de consumo. Aí eu tive a sacada de falar, bom, quero ver como é que é o monóxido de carbono aqui na cidade de São Paulo, né? O Encore fica perto da Rebouças, né? Do lado da esquina com a Rebouças. A gente fez um evento lá, aberto, e o público podia dosar o monóxido de carbono, independente se fosse fumantes ou não fumantes. O que a gente descobriu? Que os fumantes tinham o monóxido de carbono estourado, né? Que as pessoas que não fumavam, mesmo morando em São Paulo, o monóxido era menor. E aí, então, eu chamei a CETESB, e aí aquela história, isso tudo é notícia. Então, isso ganha os meios de comunicação. O Paulo Maluf foi prefeito da cidade, ele usou essa informação minha, porque ele queria proibir, ele foi o primeiro político a ter a ideia, porque a gente divulgou isso, que os ambientes precisavam ser livres da fumaça de cigarro. Então, a OMS tinha 3 premissas lá da Assembleia que a gente divulgava nesses eventos antifuma. Primeiro, proteger as pessoas da exposição passiva, ou seja, ambientes livres da fumaça de cigarro. Segundo, aumentar o preço do cigarro, porque isso é uma forma de você inibir o consumo, uma medida muito eficaz que reduz o consumo, e já tinha experiência de outros países que aumentavam o preço do consumo. Tudo isso com subsídios de informação técnica muito bem fundamentada. E a terceira medida é proibir propaganda. Então, isso começou já em 93, a gente divulgando essas 3 premissas da 42ª Assembleia Mundial de Saúde, que dava como isso um norte. A doutora Cléria era muito enfática. Vá nessas 3 linhas, proibição de propaganda, que foi a campanha de 94, e o Paulo Maluf, já em 95, queria criar o ambiente livre da cidade. Ele foi que mandou colocar o cinto de segurança. Então, medidas assim que um político, quando adota, faz total diferença, porque você economiza saliva, né? Quando vem de cima para baixo, isso é fundamental. E o doutor Adib, como eu mencionei, em 96 ele virou ministro da Saúde. E ele foi a primeira pessoa que, de fato, tomou uma medida, aí já no espectro federal, que foi a Lei 9294 de 96, que mudou essa sensação de que se podia fumar em qualquer lugar, que o cigarro era bem-vindo, que o cigarro era algo seguro, que ele começou a restringir o horário de propaganda e começou a ter a advertência verbalizada, fumar antes de passar a propaganda, que aí começou a ser só 10 horas da noite, não tinha mais propaganda o dia inteiro. Não se pode fumar, fumar faz mal à saúde. Você vê, isso era vocalizado, porque antes era só uma tarja dizendo isso, um monte de gente não sabia ler, né? Então não tinha muito sentido. E foi mudando em 1996, que foi proibido fumar dentro do avião. Parece uma coisa natural, né? Ninguém fuma dentro do avião. Não, fumava-se dentro do avião, você não podia falar nada. Aí, em 96, teve uma proibição, uma regulamentação de no avião não pode. O INCOR, em 96, também se tornou o primeiro hospital
livre da fumaça do cigarro, mudança de comportamento de funcionário, de médico, de paciente, não fumar dentro, e aí uma série de mudanças que tudo isso provocou. E aí a gente teve a sorte de ter o José Serra também como ministro da Saúde na sequência, e aí ele deu continuidade ao que o doutor Adib tinha iniciado no Ministério, na questão do tabagismo. Ele proibiu totalmente a propaganda do cigarro, ele colocou nas embalagens do cigarro a contrapropaganda, que seriam aquelas imagens de advertência dizendo que o cigarro provoca. Então, foram uma sequência de leis produtivas que mudou o cenário do tabagismo, do entendimento, e a maneira como a gente falava com o público, através dos meios de comunicação, das inserções dos meios de comunicação, era legal, porque era uma campanha não perseguindo o fumante, não, tabagismo é uma doença, se você ficou dependente, procure tratamento, você tem como se libertar, é importante que você pare de fumar antes de ficar doente, né? Claro que parar de fumar é importante em qualquer momento, mas com um paciente com a doença é uma necessidade, e o tratamento vai lhe ajudar a libertar. A questão da saúde mental, abordar que quem tem dificuldade em parar de fumar, muitas vezes tem por trás disso um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, ver o paciente como um todo, não com aquela orientação, você tem que parar de fumar, você não parou, você é fraco, entendeu? Isso aí não cola, não dá certo. Vi que a senhora comentou assim, de alguns estudos que realizou assim, ao longo da sua carreira, e é sobre justamente isso que eu queria perguntar nessa próxima pergunta, né? Porque a senhora, como autora e coordenadora de diversos projetos assim, e estudos relacionados ao tabagismo, quais foram os achados que mais te chamaram a atenção ao longo da sua carreira no que tange o assunto relacionado ao tabagismo? Bom, o primeiro trabalho de peso internacional, eu tive vários trabalhos, esses menores, esses pacientes que eu tratei, publiquei todos, mas eram dados observacionais, sem um rigor científico grande, embora fosse inovador no sentido de tratar uma população que estava totalmente desassistida. Mas, do ponto de vista técnico-científico, faltava o duplo cego, randomizado, aquelas coisas todas que um bom estudo científico tem que ter. Então, eu diria assim, do ponto de vista da minha carreira acadêmica, como professora, orientadora e pesquisadora, o ponto alto foi em 2009 com a lei antifumo, quando a lei foi ser implementada na cidade de São Paulo primeiro, que o Serra era o nosso governador, ele falou, não quero mais que se fume em ambiente fechado. Opa, vamos nós, então. Aí eu tive a ideia de dosar o monóxido de carbono, e aí eu me aperfeiçoei. Então, em vez de dosar só nas pessoas, a gente dosava no ambiente, né? E foi muito bacana. Então, eu treinei mais de 200 técnicos da vigilância sanitária. O secretário da Saúde comprou a ideia, isso que é importante, eu sempre fui muito apoiada nas minhas ideias, entendeu? Eu chegava, batia na porta e falei, nós temos que fazer uma pesquisa com isso aqui, antes e depois. Tá bom, o que você precisa? Importa os equipamentos, importar os equipamentos. 100 equipamentos de monóxido eram 30 de ambiente e 70 para a gente dosar nas pessoas. Treinei a vigilância sanitária que quem ia implantar a lei. Então, antes de implantar a lei foi implantada, ela foi promulgada, né? Mas tinha um período para implementação. A data, então, foi promulgada em agosto, em maio, final de maio, e ela tinha até dia 6 de agosto, onde 6 de agosto, quem estivesse fumando em ambiente fechado, o estabelecimento ia ser multado. Então, eu falei, vamos fazer coleta de dados antes. Então, treinei os técnicos da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, a Cris Megide era a diretora, ela aceitou o desafio, vamos fazer pesquisa, termo de consentimento, começamos a coleta de dados antes da lei ser implementada, e dosava no ambiente e nos locais. Então, voltamos depois, 3 meses depois da lei implantada, né? Então, antes da implantação, depois no mês de novembro, 3 meses depois do agosto, para coletar de novo nos locais, e peguei os dados da CETESB para ver como é que estava a poluição, se isso estava interferindo. Moral da história, esse estudo foi publicado no Tobacco Control, que é a revista de tabagismo mais importante de políticas públicas, um tremendo impacto, mostrando que a lei antifumo protegia as pessoas na medida que, antes da lei, você tinha um gradiente de monóxido de carbono que era de dentro para fora. E quando você pegava o dado da CETESB, o monóxido de carbono lá na rua estava bem baixinho. Por quê? Porque adotaram no Brasil os catalisadores nos carros. Então, o poluente da rua não é o monóxido de carbono, é material particulado, dióxido de enxofre, outras coisas. Monóxido de carbono não. Então, como a gente usou o monóxido, que é o principal poluente do cigarro, a gente podia afirmar que, antes da lei, os ambientes eram contaminados e poluídos pela fumaça do cigarro e mensurava o monóxido. Depois da lei, não tinha mais monóxido, estava baixinho, era igual da rua, uma parte por milhão, tudo baixinho, zerado, sem problema. E nas pessoas também. Você pegava
O garçom que fumava antes da lei, ele tinha 14 partes por milhão, ele era fumante, ele continuava fumando depois da lei, caiu para 9. Então, ele tinha a poluição do próprio cigarro dele e a poluição do ambiente. E o garçom que não fumava, ele tinha 6 partes por milhão, era não fumante. A gente sabia que já tinha feito dosagem aqui, que, em geral, a população que não fuma é 3 partes por milhão de monóxido de carbono, dos meus dados da CETESB anterior. Como é que esse cara que trabalhava lá tinha 6? Ou seja, ele era não fumante, estava recebendo a carga de poluição das pessoas que fumavam lá dentro. E depois da lei, ele ficou igual a todas as outras pessoas que não estavam em ambientes fechados, né? Tinham 3 partes por milhão. Então, esse trabalho foi bem emblemático e ali foi um ponto de virada da minha carreira. Eu virei, até por conta disso, eu virei orientadora e a tese da minha aluna, da minha primeira aluna, Tânia, foi sobre o impacto de mortes por doença cardiovascular. Também falaram, Jaqueline, você é doido de fazer um estudo desse. Eu falei, não, a gente tem dados do SUS, tem um trabalho monitorando, dizendo que a lei foi implementada, e aí encontramos uma pessoa, e tinha uns dados da CETESB, de todos esses poluentes, que entrou no modelo, e encontramos um indivíduo estatístico maravilhoso lá da Secretaria da Saúde, e fez análise com uma metodologia especial, segundo o trabalho publicado, a tese da Tânia, que mostrou a redução de infarto nos primeiros 9 meses após a implementação da lei. Foram 500 mortes a menos por infarto e 100 mortes a menos por AVC por conta da implementação da lei. Então, isso foi, para mim, as publicações mais importantes pelo peso e pela grandeza, porque foram trabalhos grandes, né, com muitas pessoas, e bastante sofisticados em termos de medidas, né, de tudo que poderia ser considerado confundidor, foi tudo controlado. Então, foi um estudo muito bonito, muito impactante. E aí foi, então, eu posso dizer que nos anos 2010 para cá eu acendi. E aí publiquei trabalhos com essa fumar de castigo, um banco de dados também, que eu fiz um banco de dados muito bom, que eu tenho um software de tabagismo para tratamento, e através desse que eu que criei, né, com a ajuda de programadores, mas baseado na minha perspectiva de que era importante, é um website. Então, a gente tem um banco de dados com muitos fumantes, e a gente foi daí aperfeiçoando, vendo um resultado, o que era usado para tratar, o que aconteceu, voltou a fumar, não voltou, qual foi o problema. Então, a gente foi aperfeiçoando o tratamento e várias publicações pelo banco de dados, e agora já fazendo estudos com modelos ideais de avaliação, estudo randomizado, controlado, como esse agora a gente terminou um de genética, que já está submetido, que comprova esse resultado que a gente mostrou, que um tratamento ideal é começar com vareniclina, 4 semanas, com o castigo, quem não parou na 4ª semana, associar bupropiona. Aí outra variável preditora de sucesso é o delta de consumo de cigarro. Se a redução de cigarro for bastante significativa até a 4ª semana, é bem provável que o paciente pare de fumar sem precisar adicionar outra droga. São todas contribuições, esses vão ser publicados, né? Mas já tá submetido. Pela demora, acredito que vão ser publicados. E o trabalho da estimulação magnética transcraniana, como eu mencionei também, o subrandomizado, placebo controlado, e que, infelizmente, a estimulação não foi eficaz para a cessação do tabagismo, mas, por outro lado, como a gente usou a técnica do castigo, o paciente era orientado, então tinha 2 grupos, eram 100 pacientes, 50 fazendo estimulação, 50 cegos, não estimulação, põe o capacete de estimulação magnética, só que naquele que era falso, né, placebo, o campo magnético era gerado para cima, né, se perdia, e naquele que é ativo, o campo magnético para baixo. Terminou o estudo, infelizmente a taxa de cessação entre os 2 grupos foi igual, mas a gente monitorava a redução de consumo, e como todo mundo que não parasse de fumar era orientado a usar a técnica do castigo, o que aconteceu? Todo mundo nos 2 grupos reduziu de 30% a 50% o consumo, mostrando que a técnica de castigo, mesmo sem um tratamento adicional eficaz, capaz de reduzir consumo em pessoas que estão interessadas em parar de fumar. Então, por isso que eu falo que a técnica, e a gente também vai estar escrevendo, já submeteu como abstract esses trabalhos para congresso, e agora vai escrever o manuscrito. Então, essas são as nossas contribuições, como eu falei, minha vocação obsessão é melhorar a taxa de sucesso. Eu acho que eu ganhei maturidade com o passar dos anos, né? Ainda bem, né? E aprendendo e aperfeiçoando, né? É isso. Não, muito interessante. E para finalizar nossa entrevista também, eu queria falar um pouquinho da conjuntura atual. Quais são os desafios, assim, e os pontos positivos em relação ao tratamento do tabagismo?
E relacionado a essa pergunta, eu acho que não tem como falar disso sem falar também um pouquinho do cigarro eletrônico, né? Que eu imagino que deva ser um dos principais desafios devido ao aumento da popularidade desses produtos, né? Que apesar de estarem proibidos, a gente percebe assim, o aumento do número de usuários, a facilidade do acesso. Então, eu gostaria de saber um pouquinho o que a senhora pensa relacionado a isso. Então, olha, aí vem a bomba atômica. Dia 31 de maio, também eu convidei a Cris Megide, que é da Vigilância Sanitária aqui de São Paulo. Do mesmo jeito que eu convidei a Cris para fazer a pesquisa lá atrás, para dar subsídio para as pessoas entenderem e não dá para fumar aqui, porque todo mundo sabia disso, saiu na mídia abertamente, então todo mundo sabia. A gente dosou mais de 700 pessoas, então foi muito bacana, as pessoas viam isso. Do mesmo jeito que as pessoas viram e aprenderam que fumar dentro do ambiente não está com nada, e também que fumar, o cara tinha um monóxido de carbono lá elevadíssimo, ele achava que ele estava bem na foto, ele assoprava o troço lá, dava 15 partes por milhão, 20, o cara, isso aqui, estou podre, estou caindo de poluído, então, mais ou menos por aí. Agora a gente vai fazer a mesma pesquisa, o INCOR vai importar 1.000 kits para dar na mão da Vigilância Sanitária, já foi aprovado no Comitê de Ética essa pesquisa, e a Vigilância Sanitária vai, quando for fazer a visita, por quê? É importante que se diga, a lei antifumo federal e a do estadual de São Paulo prevê que é proibido fumar em qualquer ambiente fechado, em qualquer produto de tabaco. Então, cigarro eletrônico é tabaco, é proibido, a lei é abrangente nesse sentido. Qualquer estabelecimento que faz vista grossa para o usuário está descumprindo a lei, é cabível de ser multado, mas as pessoas não sabem disso. Então, a gente tem que começar uma campanha esclarecendo antes de punir, multar, qualquer coisa assim. E a melhor coisa vai ser ir nesses estabelecimentos, convidar os usuários de cigarro eletrônico. Você sabe quanto você tem de nicotina? Você acha que o que você está fumando tem nicotina ou não tem? Você se sente dependente ou não? Que produto você usa? Quanto você gasta? Como é que você está? Todo um inquérito sobre isso e mostrar o resultado. Nesses meus 21 usuários que eu fiz, ninguém teve menos de 600 nanogramas, que equivale a mais de 20 cigarros. Então, eu acho que isso é uma boa oportunidade, primeiro, de se fazer ciência, de saber como é que essas pessoas que estão por aí nesses lugares, frequentando áreas públicas e usando cigarro eletrônico, estão em relação ao consumo de nicotina. Elas sabem disso? O grau é assustador, não é? Elas estão correndo algum risco, porque a nicotina não só está relacionada à dependência, mas a eventos cardiovasculares. Quanto maior o nível de nicotina, maior a pressão arterial, frequência cardíaca, ruptura de parede de endotélio, facilitando lesões erosivas, que são, muitas vezes, o primeiro motivo para você ter um evento cardiovascular, como um acidente vascular cerebral, ter um AVC, ou mesmo você ter um infarto agudo do miocárdio. Então, essa condição está presente no cigarro eletrônico. Que condição de proteção é essa? Que gente que tem 15, 16, 20 anos de idade com nicotina de marmanjão de 20 anos de cigarro? É assustador isso. Então, vai ser uma oportunidade de, talvez, a gente mostrar, não só aqui na cidade de São Paulo, mas para o Brasil, após essa conclusão dessa pesquisa, e também durante a prática dela, né? Porque a gente fazia, o pessoal ia fazer blitz, reportagem ia junto, e aí viram esse processo todo, né? Então, trazer isso é muito importante. Não adianta a gente fazer, principalmente em saúde pública, ter um conhecimento que fica restrito a nós. Isso tem que sair para o povo, né? Para as pessoas saberem do ponto de vista prático. Você chamar alguém para fazer xixi aqui, faz xixi aqui, deixa eu testar, fica pronto na hora o resultado. Isso é maravilhoso. E como o monóxido de carbono era para o cigarro, só para quê? Você está muito poluído. É maravilhoso você poder demonstrar isso. Então, eu espero que essa pesquisa seja executada e possa trazer clareza para o mundo sobre o que é cigarro eletrônico. Queria agradecer aqui a presença assim, de uma pessoa tão capacitada e com uma história tão grande assim, no combate ao tabagismo, e agradecer pela acessibilidade de ter separado um tempinho aqui para conversar com a gente e ter trazido tantas informações importantes, tantas informações atuais e tentado, né, dar uma compilada nesse conhecimento que a senhora vem adquirindo ao longo das últimas décadas. Assim. Foi um prazer conversar com você. Agradeço muito pela presença. Eu que agradeço e contem comigo sempre que precisar. Eu sou uma pessoa comunicativa, eu gosto da vida, gosto de viver e gosto de ajudar as pessoas, que isso é a melhor maneira de viver, né? É isso aí.